Curso em CA, aula 15, diferenciador e integrador. São circuitos usados em sistemas de controle ou para gerar forma de onda. Diferenciador é um circuito onde a tensão de saída é proporcional à derivada da tensão de entrada. Caso você não conheça a derivada, procure entender apenas que esse circuito vai modificar a forma de onda de entrada sob certas circunstâncias. Na prática, ele é obtido a partir de um filtro passa-altas operando numa frequência muito abaixo da frequência de corte. Então, é o filtro passa-altas que nós estudamos, que tem essa curva de resposta em frequência, frequência de corte, que é a frequência de 3 dB abaixo do patamar, que é assim calculada. Logo, se a frequência do sinal de entrada for muito menor do que a frequência de corte, e muito menor em eletrônica é ao menos 10 vezes menor, nessas condições a tensão de saída será proporcional à derivada da tensão de entrada. Isto é, a forma de onda de entrada sofrerá uma modificação substancial. Consideremos um exemplo. Por exemplo, vamos supor que o capacitor é 10 nano e a resistência é 1K8. Nessas circunstâncias, o valor da frequência de corte é de 8.846 Hz, ou aproximadamente 8,8 kHz. Para operar como diferenciador, a frequência do sinal de entrada deve ser muito menor que 8.846. Vamos supor que o sinal de entrada é de 800 Hz e é uma onda triangular. Então, a entrada é uma onda triangular, que é essa que está em preto, de frequência 1 kHz. Vamos considerar que é 1 kHz, para simplificar aqui as contas. E, portanto, o que acontece com a saída? A saída é essa onda em vermelho, que lembra mais uma onda quadrada do que uma onda triangular. Se nós quisermos melhorar mais ainda o desempenho do circuito, precisamos trabalhar mais ainda abaixo da frequência de corte. Por exemplo, vamos supor que a frequência do sinal de entrada é 100 Hz. Considerando uma frequência de 8.800 Hz, então 100 Hz é muito, muito menor. Então observe o que acontece com a tensão de saída. É praticamente uma onda quadrada. Quer dizer, no intervalo de tempo que a tensão de entrada é uma rampa, isto é, uma tensão que cresce, que aumenta, a tensão de saída é uma tensão constante. Isso está de acordo com derivada. A derivada de uma tensão como essa é uma constante, se você conhecer o que é derivada. Por outro lado, quando a rampa é de inclinação negativa, a inclinação é negativa, a tensão de saída será uma constante, será uma tensão constante e de valor negativo. Observe que quanto mais a frequência estiver abaixo da frequência de corte, o circuito estará operando numa região onde o ganho é muito pequeno. Então vejam que a atenuação nesse caso ela é muito maior do que no caso anterior. Porém, a forma de onda ela é mais próxima de uma onda quadrada. O que acontece se a entrada for uma onda quadrada? Se a entrada for uma onda quadrada, por exemplo, de frequência 800 Hz, que é aproximadamente 10 vezes menor que 8.846, nesse caso a tensão de saída serão pulsos ou impulsos positivos e negativo. Positivo quando a entrada vai de valor negativo para valor positivo, e impulso negativo quando a entrada vai de valor positivo para valor negativo. E observem que
nesse intervalo, como a entrada é constante e a derivada de uma constante é zero, a saída é zero. Esse tipo de forma de onda, esses impulsos, são muitas vezes usados para gatilhar SCR, TRIAC e outros elementos que precisam de pulsos para operar. O que acontece se a frequência do sinal de entrada se aproximar da frequência de corte? Frequência do sinal de entrada, 8 kHz. Observe que, nesse caso, a tensão de saída começa a se aproximar da tensão de entrada, isto é, o circuito vai operar praticamente com ganho, né? Se você aumentar muito a frequência do sinal de entrada, o ganho é praticamente 1 e a saída tende a ser igual à entrada, portanto. Se a entrada for uma onda senoidal, não vai haver modificação na forma de onda. Ao invés disso, as duas formas de onda vão estar defasadas. E essa defasagem é de aproximadamente 90 graus. E a gente diz que a forma de onda da tensão de saída, que é essa que está aqui em vermelho, está adiantada em relação à entrada. Para isso, basta a gente lembrar do diagrama fasorial. Então veja que isso aqui é a tensão de saída. Se a gente imaginar o diagrama fasorial, que a gente viu lá no passado, o fasor representativo de Vs está aqui, por exemplo, nessa posição. Aonde está o fasor representativo da entrada? Está aqui, nessa posição. Portanto, a tensão de saída está adiantada de aproximadamente 90 graus em relação à entrada. Observem que, novamente, a atenuação do sinal de saída é aproximadamente 10 vezes maior do que a atenuação do sinal na saída. O integrador. O integrador é o operador que desfaz o que o diferenciador faz e vice-versa. É como se a gente fizesse uma analogia entre a multiplicação e a divisão. Um desfaz o que o outro faz. Novamente, se você não sabe o que é a integral, se preocupe com o tipo de modificação da forma de onda de entrada. Então, esse circuito, a tensão de saída é proporcional à integral da tensão de entrada. E é obtido com o filtro passa-baixas, que é o contrário do filtro passa-altas. E também operando com uma frequência muito acima da frequência de corte. Então, esse é o filtro passa-baixa, estudado em aulas anteriores. E aqui a curva de resposta em frequência. Frequência de corte, frequência de 3 dB, menos 3 dB. Uma frequência muito maior que a frequência de corte, pelo menos 10 vezes maior. Qual seja, a partir desta frequência, a tensão de saída será proporcional à integral da tensão de entrada. Vamos considerar então um exemplo numérico. Vamos considerar que o capacitor é de 100 nanofarads ou 0,1 micro e a resistência é de 1K. Nesse caso, calculando a frequência de corte, resulta 1592 Hz, aproximadamente 1,6 kHz. Para operar como integrador, o sinal de entrada tem que ter frequência muito maior que a frequência de corte. Por exemplo, vamos supor que a onda de entrada é uma onda quadrada de frequência 15 kHz. Vamos ver o que acontece com a tensão na saída se a entrada for quadrada. Então, entrada quadrada, que é essa que está aqui em preto, de frequência muito maior que a frequência de corte. Observe então que a saída, que está em vermelho, é aproximadamente uma onda triangular.
Veja que é o contrário do diferenciador. No diferenciador, a gente entra com uma onda triangular e obtém uma onda quadrada. Pois bem, no caso do integrador é o contrário. Se a frequência do sinal de entrada for adequada, isto é, pelo menos 10 vezes maior do que a frequência de corte, a saída será uma onda triangular. E essa onda é cada vez mais próxima de uma onda triangular quanto mais afastada a frequência do sinal de entrada for da frequência de corte. Por exemplo, se a gente considerar uma frequência de entrada de 150 kHz, está muito acima da frequência de corte. Observe que a linearidade aumenta. Em compensação, a amplitude do sinal diminui consideravelmente. Observe. Aqui, então, é a saída para 15 kHz. Observe que existe uma não linearidade. A amplitude, olha, é praticamente da mesma magnitude. Não é praticamente da mesma magnitude. Aqui é 5 volts por divisão e aqui é 1 volt por divisão. Mais ou menos aí, quantas vezes? 1/5, né? Mais de 1/5 menor que a amplitude de entrada. O que acontece se a gente aumentar a frequência? Veja que a linearidade aumenta em muito. Isto é, isso aqui se aproxima muito de uma onda triangular. Então você já sabe como construir uma onda triangular. Basta entrar com uma onda quadrada de frequência muito maior que a frequência de corte do filtro passa baixa, que você obtém então uma onda perfeitamente triangular. Porém a amplitude, observe, né, olha, 5 dividido por 0,1, 50 vezes, praticamente 50 vezes amplitude menor. Se, por outro lado, a entrada for senoidal, a saída continuará sendo senoidal, só que defasada de 90 graus. E nesse caso a saída está atrasada em relação à entrada. Isso é muito importante se um dia você for estudar circuitos de controle, tá? Então esses circuitos estudados foram o diferenciador e o integrador. Até a